Capítulo 9. Último capítulo de 25 anos com T. Lobsang Rampa. Por Sheila Rose. Minha pintura mágica está praticamente acabada agora. A história está quase contada. Mas o final é tão estranho quanto o início. Eu não estava compreendendo completamente o que sucedia quando deixei Chen. Talvez quando eu completar essa vida, serei capaz de compreender. Na verdade, tenho certeza de que vou. Mas, por ora, com só esta limitada visão, acredito que fiz o que tinha que fazer, completando minha doação a ele. E isso fora simplesmente que esse tempo tinha acabado. Mas estou correndo na minha frente. Não estou lá ainda. A minha história não está bem acabada. O quadro não está completo em todos os seus detalhes. Tim e eu tínhamos visitado Vancouver uma vez, vários anos antes de irmos morar lá. Igualmente, fomos para Victoria, na ilha de Vancouver, para uma visita bem breve, apenas uma questão de dias. Nós tínhamos planejado ficar no hotel em Press, em Victoria, e no hotel Vancouver, em Vancouver. Mas quando chegamos, ele se recusou a entrar. Eles lembravam os hotéis britânicos, um em particular na Índia, onde tinha sido recusada a entrada dele, alegando eles que ele era de cor, um nativo. Tinha sido profundamente insultado. Ele era alguém intensamente sensível e um homem honrado. Como isso se sucedeu, não pude acreditar que perderíamos alguma coisa por ignorar aqueles dois hotéis. Eu me lembro de nos instalarmos em um pequeno, modesto lugar, que era muito mais aprazível. Victoria para Chen não era atraente. Ocorria ser deveras britânica, demasiado calma e bastante retrógrada, entrincheirada em uma espécie de pseudo-tradição, mais britânica do que os britânicos. E ele era um homem do futuro. Não era o lugar para ele. Vancouver também, no momento que visitamos pela primeira vez, ocorria ser muito conservadora, assaz inaceitável de novos pensamentos. Mas na época que passamos a morar ali, estava começando a mudar. Seria na década de 70 que nos mudaríamos de Montreal para Vancouver. Eu tinha, por aqueles dias, adquirido uma ou duas boas peças de mobília na velha Montreal, das quais não tinha vontade de deixar para trás. Embora os Rampa não gostassem de possuir coisas materiais, Chen entendeu o meu amor aos velhos objetos. Algo que me sustentava em um mundo que, às vezes, achava insuportável, e nunca tentou me dissuadir das aquisições, nem de transportar essas tais peças por todo o continente. O que eu fiz. E elas sobreviveram. Elas ainda sobrevivem. Mesmo que eles não gostassem de possuir coisas, não seria correto dizer que Chen e Raab não faziam compras. Eles faziam, mas raramente mantinham o que compravam. O que eles adquiriam era usado e depois circulava doado para pessoas que apreciassem ou que precisassem. Assim, quando nos mudávamos, eles se mudavam com muito pouco. O resto seria deixado a outrem para usar. E essenciais, tais como camas,
eram comprados perto da próxima casa. Para Chen, o valor monetário não era importante. Isso literalmente não significava nada. O valor monetário, para ele, era algo artificial, que tinha sido posto em prática pelos comerciantes e não de todo representava o valor real. Ele tinha muito pouco a ver com dinheiro. Raabe era a única que lidava com isso, que ia ao banco e que conversava com as pessoas que cuidavam do dinheiro nos bancos. Ele sabia o que estava acontecendo, é claro, mas ele raramente realmente manejava o dinheiro. Suas compras consistiam em coisas para o seu trabalho, que já tenho mencionado, mas também em objetos de hobbies e livros, relógios e relógios de parede. Por algum tempo possuiu alguns dos mais belos e intrincados relógios e relógios de parede que eu já vira. Relógios de parede antigos, velhos relógios franceses e suíços, requintadamente decorados. Cronometristas perfeitos, com timers para sinalizar as horas e até para minutos. Ele estudou suas construções, e mantinha-os por um período e depois dava-os. Como quer que sua saúde deteriorava, ele comprava e se tornava bem interessado em aparelhos para deficientes. Era uma questão contínua de assuntos por um bom número de anos, e eu conheci intimamente o interior de empresas de equipamentos hospitalares em Vancouver e mais tarde em Calgary. Eu era a única que ia para comprar ou trocar coisas que ele tinha encontrado em catálogos. Raabe havia discutido-as ao telefone, e então ele as obtinha para testá-las, não necessariamente para o seu próprio conforto, mas pelo interesse no conforto de outras pessoas na mesma situação que ele, ou pior, na situação de pessoas com deficiência, para se integrarem melhor com suas vidas. Ele escreveu incansavelmente cartas fortes para as autoridades da cidade, exigindo rampas nas calçadas para cadeirantes. Quando ele começou a utilizar uma cadeira de rodas fora, foi terrivelmente difícil atravessar ruas e vielas, porque não havia absolutamente nenhuma rampa em qualquer lugar. Raramente se encontrava uma pessoa em uma cadeira de rodas naqueles dias. Elas permaneciam dentro de casas ou em varandas e quintais. E se tornava curioso ver como uma pessoa em uma cadeira de rodas, então, como Chen, causava constrangimento para os aptos e capazes. Eles se afastavam e evitavam-nos. Agora há rampas em todos os lugares. Há pessoas em cadeiras de rodas em todos os lugares. E Chen foi o grande responsável por isso. Ele nunca desistiu de escrever a pessoas influentes sobre a questão de rampas e de fácil acesso para inválidos. E escreveu cartas que eram difíceis de ignorar. Quando chegamos em Vancouver, alugamos um apartamento em um andar superior de um grande hotel em uma área conhecida como West End. E ficamos naquele apartamento durante todo o tempo que vivemos na cidade. Essa é divisada pela Baía Inglesa, e a vista era agradável para Chen, que nessa época estava passando uma quantia de tempo cada vez maior na cama. Havia quartos de hotel nos andares mais baixos, e o arranjo funcionou bem para nós, que tivemos o melhor de dois mundos. A conveniência de um hotel
mas a privacidade de nosso próprio apartamento. Fora em grande parte no West End, que Chen e eu percorremos as ruas com a cadeira de rodas, mas apenas em momentos de silêncio, porque logo descobrimos que ele sucedia-se extremamente bem conhecido em Vancouver. O West End não era tão movimentado como é agora, mas mesmo assim havia poucos momentos realmente tranquilos nas ruas. Chen ficou tão desanimado por isso que quando os fãs corriam para ele dizendo "Oh, Dr. Rampa! Não pode ser Lobsang Rampa!", ele olhava espantado e dizia em voz rouca: "Lobsang? O quê? Nunca ouviu falar do companheiro." E arrancava o mais rápido que a sua cadeira de rodas pudesse levá-lo. Tenho certeza que ele não enganou ninguém, mas pelo menos eles entenderam a mensagem. E eu teria o exercício correndo junto atrás dele. Vancouver foi e é uma cidade bonita e tem um clima ameno. Agora, enquanto escrevo, está crescendo aos trancos e barrancos. Em toda parte há enormes arranha-céus. Cada pedaço disponível de terra está sendo utilizado. E os preços estão subindo. Voltando à década de 70, era muito mais aprazível. Mas agora os cidadãos modestos que viveram aqui por anos estão sendo deslocados. É muito caro para eles e estão tendo que sair, e vão sendo substituídos pela riqueza e tudo o que vem junto com ela. Mesmo na década de 70, porém, para alguém sensível, existia uma aura esmagadora de descontentamento em Vancouver. Havia greves constantes, rumores de agitação provocados por aqueles que gostam de criar o caos, trabalhando nos setores menos alfabetizados de uma sociedade. É ainda um lugar, apesar dos descontentes, ou talvez por sua causa, com riquezas, jogos e os excessos. Eu sabia desde o início que Vancouver seria tão temporário como qualquer outro lugar que tínhamos vivido. Talvez mais, e a razão pela qual ficamos, enquanto o fizemos, foi por causa da deficiência de Chen, particularmente com o andar. De fato, começou no dia em que caiu e ficou completamente incapaz de se mover. E mesmo mantendo-se perfeitamente imóvel, estava claramente com muita dor. Esperamos 1 hora ou algo assim, tentando relaxar seus músculos por todos os meios possíveis. Mas finalmente decidimos que tínhamos de buscar ajuda médica. Esse era um problema sério com sua espinha. No fundo da rua havia uma clínica médica. Era um lugar movimentado, e os vários médicos que ali trabalhavam estavam vendo pessoas a cada 15 minutos ou menos. Um dos serviços essenciais que forneciam seria prestar atendimento regular a prostitutas doentes. No entanto, conseguimos fazer com que um dos médicos viesse ao apartamento. Ele era um homem imensamente alto e relutava em ser tirado do seu serviço. Porém, ele deu uma olhada em Chen, e então lhe deu uma grande injeção de Demerol. "Isso deve saná-lo", disse ele, enquanto fechava o zíper de sua bolsa. "Vou deixar um pouco mais com vocês para o caso de precisarem." E realmente precisamos. E dentro de um curto espaço de tempo, fomos capazes de trazer Chen para cima de sua cama.
As pessoas costumavam escrever perguntando por que ele não podia controlar sua dor e doenças. Minha resposta é que, em grande parte, ele o fez. Pelas leis da natureza, ele teria vivido talvez 10 ou 15 anos a menos do que realmente viveu. Durante os primeiros anos do nosso tempo juntos, ele tinha demasiado controle e superou muita dor física e deficiências. Mas, à medida que o tempo passava, tornava-se cada vez mais difícil. Tão logo ele se recuperou um pouco desse ataque da coluna vertebral, estava pensando novamente em se mudar. Ainda tínhamos 2 gatos siameses, e encontrar um apartamento em Vancouver que aceitasse animais naquela época seria praticamente impossível. No hotel nós tivemos sorte. Era um arranjo diferente do normal sobre animais, talvez com base em residência temporária. Por isso fomos capazes de ter os gatos no apartamento, sem problemas. Mas viver lá estava se provando muito caro. Nós tivemos que pensar em outro lugar que não Vancouver. Não tenho certeza agora o que o fez pensar em Calgary, Alberta. Mas ele o fez e nos mudamos para lá no escuro. Foi uma jogada única para nós, porque não estávamos à beira-mar, nem mesmo próximos à água. Essa veio a ser a última mudança de Etienne. Calgary estava decolando com o boom do petróleo, mas no momento em que chegamos, ainda havia abundância de apartamentos vagos. Os aluguéis eram razoáveis, e ninguém prestava atenção a gatos ou cães, ou qualquer outra coisa. Eles apenas queriam alugar seus imóveis. Depois de Vancouver, com suas montanhas esplêndidas, oceanos, árvores e jardins, Calgary parecia árida e feia. O clima era difícil também. Calor extremo e frio extremo. Mas, pelo menos havia a graça salvadora do Chinook. Os ventos quentes que sopram de tempos em tempos nos meses do gelado inverno, trazendo uma pausa de poucos dias para o frio amargo, quando o gelo derrete e os protetores de orelhas podem ser dispensados. Com o tempo, quando vimos a conhecer Calgary e os calgarienses, isso produziu uma sensação muito melhor de clima. No geral, ficamos satisfeitos até que a saúde de Chen tomou uma espiral descendente acentuada e começamos a ter um médico regular presente. Ele precisava de alguém por perto o tempo todo a auxiliar, e comecei a ficar com ele à noite, levando o colchão do meu quarto para o seu e colocando-o no chão ao lado de sua cama. Ele muitas vezes se acostava com a noite bem cedo, às vezes em torno de 5 horas, e podia acordar várias vezes durante a noite para a medicação, uma xícara de chá ou apenas um bate-papo, companheirismo. Eu tenho sempre ido para a cama cedo e pareço precisar de mais horas de sono do que a maioria das pessoas. Mas, nessas noites, muito cedo, poderia apoiar-me sobre o meu travesseiro, contra a parede, no meu colchão e trabalhar no meu bordado por algumas horas. Eu realmente achava aquelas horas extremamente satisfatórias. Pelo seu padrão de respiração, sabia que ele estava fora do corpo e eu deveria ser silenciosa, não fazendo movimentos bruscos que pudessem trazer ele de volta rapidamente. Inscreva-se no canal, por favor.